Bonjour, bonjour. Bom dia, good morning. Meus amores, tudo bem com vocês? Flores e corações. Gente, aproveitei que eu estou aqui num lugar muito lindo no sul da Bahia, chama Praia do Espelho, uma cabana maravilhosa, num condomínio incrível, que eu fotografo, faço conteúdo também, além de ser astróloga. E já que é para inovar nessa lua cheia no signo de Peixes, eu vou fazer um café da manhã para mim falando da lua cheia no signo de Peixes para vocês, né? Porque é uma lua de inovação, é uma lua de criatividade, é uma lua de acontecimentos repentinos, é uma lua que vibra no elemento água, que está ligado com as nossas emoções, com o nosso passado, com a nossa ancestralidade e com a fluidez das nossas vidas, que depende da fluidez da nossa mente em contato com o nosso coração. Então isso é muito importante. A energia pisciana, ela é a última do zodíaco. É a casa 12, é o inconsciente. É aquilo que a gente fala que a gente é a única área que a gente não tem o livre-arbítrio. Que as coisas acontecem porque tem que acontecer, porque é o destino, né? Como Peixes é o oposto de Virgem, a gente também aprende nessa oposição de lua com sol, porque o sol está no signo de Virgem e a lua cheia vai estar no signo de Peixes quando ela ficar daqui a 3 dias. Eu estou gravando esse vídeo 3 dias antes desse aspecto, que é uma oposição, que aliás é o único aspecto desafiador do céu do momento, né? Fora isso, a gente também tem um trígono maravilhoso com Júpiter, que está no signo de Câncer, que também é o elemento água, que fala bastante de ancestralidade, do passado, da sua casa, seu corpo, da sua casa, seu templo, e da nossa casa, país, da nossa casa, planeta Terra, né? Porque a gente pode aumentar o tamanho dessa casa por conta de Júpiter, porque Júpiter expande tudo. Então é hora da gente se preocupar, não se preocupar, né? Não vamos tirar essa palavra. Eu, como uma boa lua em Capricórnio, adoro ter esse tipo de preocupação, colocar essa palavra às vezes que não é ideal, que, né, todo mundo está aqui para se desenvolver, inclusive nas palavras. Então, não é se preocupar, é só ficar atento, é ter uma atenção ao nosso planeta, ao nosso país, à nossa casa e ao nosso corpo, né? Do macro para o micro, do micro para o macro, mas que seja um pensamento que expande a cura de tudo e de todos. Mas começa por nós, né? Começa pela nossa alimentação, pelo que a gente coloca na nossa mente, pelo que a gente está assistindo de informação, né? Mercúrio rege o signo de Gêmeos, que está lá o planeta Urano, no grau 1, né? Acabou de entrar no signo de Gêmeos. Urano é um planeta que é igual um raio, acontece várias coisas repentinas, transforma a nossa vida num caos, para a gente entender que estava tudo muito no automático, que a gente precisa se renovar, que a gente precisa ser sustentável, que a gente precisa se recriar, renascer, né? Não à toa o planeta Plutão, que é um planeta de nascimento, de morte e de ressurreição, está no signo de Aquário, que é o signo que o planeta Urano, que está em Gêmeo, rege, né? E o signo de Gêmeos e o signo de Virgem estão sob a influência de Mercúrio, que está em Leão, um signo de fogo, que também fala da nossa comunicação, da nossa informação, da rapidez que ela chega, da rapidez que a gente espalha ela. E é por isso que nós precisamos ter mais consciência para poder compartilhar, né? O amor, as informações, a nossa sabedoria, né? A nossa arte. Então, você está preparado para compartilhar? Como que você está compartilhando, né, as coisas da sua vida? As suas emoções, o seu aprendizado, se é uma hora de você estar mais introspecto, analisando e remoendo aquilo que você aprendeu, aquele desafio, aquela vivência, aquela experiência de vida. Gente, eu vou começar a fazer aqui
o meu café da manhã, porque senão eu só falo. Então, como que tá a sua energia hoje, a sua energia agora, né? Colocar a mão no coração, no plexo solar ou aqui no chakra base, dependendo de onde a sua mão vai. Mas no coração que seja o primeiro, né? E aí você se pergunta: agora eu estou a fim de compartilhar com o mundo ou agora eu estou a fim de estar mais introspecto? Porque a energia de peixes, ela é de introspecção. Casa 11 é a casa do inconsciente, a casa dos símbolos, a casa dos sinais. Então, os sonhos estão nos dando muita informação sobre tudo, né? Sobre o que a gente precisa se desapegar, sobre o que a gente precisa ficar em mais atenção, sobre o que a gente precisa renovar nas nossas vidas, né? O que está te causando angústia, frustração? Isso é um lindo sinal de que a gente precisa mudar em alguma coisa. E mudar é desafiador, mudar gera caos, mudar gera incertezas, mudar gera dúvida, mudar gera crise existencial. Então, se você está nela, parabéns, você está evoluindo. Porque muitas vezes, quando a gente acha que a nossa vida está toda em ordem, está tudo bonitinho, a gente está acordando tal hora, a gente está fazendo tal coisa, a gente dá comida para o cachorro naquela hora igual, exata, tá tudo bem, tá ganhando seu dinheiro. Só que aí você começa a ficar no automático e começa a olhar para o outro, olhar para a vida do outro. Que a vida do outro tá um caos, que ele tá lá, tá viajando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, apontando o dedo. E aí esse automático, essa ordem acaba virando uma arrogância, né? E essa arrogância gera essa falta de humildade que acaba fazendo você ficar olhando para a vida do outro e julgar o outro. E isso é energia que tem uma vibração muito baixa, né? E aí, sabe-se lá o que vai acontecer depois, a amargura, a frustração, as doenças psicossomáticas, a falta de coragem para fazer o que sonha. Se você aponta um dedo para uma pessoa, você tem 3 mais apontando para você. Às vezes o que você está julgando e está criticando o outro é porque você exatamente queria estar fazendo no lugar dela, né? Então, quando a gente se coloca em viver a vida, em fazer coisas diferentes, em aterrissar em terras diferentes, em conhecer pessoas novas, sair da sua zona de conforto, escutar alguém, né, ver uma opinião diferente, sem discutir com aquele fogo ardente de querer mudar a mente da pessoa, mas sim de acrescentar entre as mentes, né? Isso é energia aquariana. Então, é muito importante. Gente, estou fazendo. Vou mudar de assunto aqui um pouco. Estou fazendo café da manhã. Eu vou fazer uns tomatinhos na frigideira com ovo e vou colocar um queijinho e uma cebola. Acabei de cortar uma cebola para 10 pessoas, com um pouco de exagero que eu sou, como uma boa pisciana, que tem a Vênus em peixes e Júpiter em peixes, gente. Muito peixes. Então, assim, é uma coisa louca essa conexão que eu tenho, graças a Deus, com a natureza, com o intangível, com os insights que vêm na minha mente, essa vontade de passar para frente através dos meus conhecimentos de astrologia, de psicanálise, de vida, de vivência, de experiência própria, para ajudar, né, o mundo. Às vezes essa gravação aqui vai estar aqui por muito tempo. Você que não me conhece pode cair nesse vídeo e escutar e ser exatamente aquilo que você quer ouvir e precisa de ouvir para começar algo novo na vida, né? Então, voltando aqui a falar, enquanto eu corto o meu lindo tomate sobre a lua cheia no signo de Peixes, ela, além de estar cheia no signo de Peixes, que, como eu havia falado, é um signo de elemento água, de mutável, né? Que ele acontece no final de uma estação, que no caso é o verão, final do verão aqui no Brasil, e o início do outono, não, início
Isso, o final do verão no Brasil e o início da primavera no hemisfério norte. Então essa energia ela dissipa, ela não tem barreiras. A energia de peixes não tem barreiras. Ela é completamente dissipada. Ela é a água que a gente coloca aqui no fogo e ela ferve, né? Então é aquela arte abstrata. É o signo mais artístico do zodíaco e ele também rege uma casa que fala das nossas prisões, que é o nosso inconsciente. Que às vezes a gente está falando sim para alguma coisa que não está fazendo bem para a gente, né? Que às vezes a gente está fazendo alguma coisa que no futuro vai acarretar em alguma doença, em algum arrependimento, em perder algumas oportunidades. E se a gente não analisa esse lado inconsciente nosso, esse lado abstrato, que é o lado das emoções, que é o lado dos traumas, que é o lado das nossas crenças, que é o lado do nosso passado, que a gente vem às vezes vem às vezes no nosso DNA e não serve mais para gerações próximas, e a gente acaba repetindo muita coisa que os nossos antepassados repetiram, que na verdade quando a gente para de repetir, quando a gente traz isso para a consciência, a gente vira essa chave e para de repetir isso, nós estamos liberando os nossos antepassados, nós estamos curando as próximas gerações e nós estamos nos autocurando e evoluindo a nossa alma. Que o que a gente veio fazer aqui, além de festa, amizade, amor, gozar, comer, viver, se alimentar, que isso também é muito importante, é claro, mas isso desce muito mais gostoso quando a gente está fazendo a nossa parte, quando a gente está fazendo o nosso trabalho espiritual, além do material, é claro, além do físico, além do mental, o espiritual também, porque temos todos esses corpos. E a energia de peixes, ela fala desse corpo mais abstrato, ela fala dessa parte intangível das nossas vidas, que a gente sente, mas não vê, né? Que a gente tem uma intuição e a gente precisa acreditar nela. A gente precisa desenvolver uma prática de acreditar na nossa intuição. Você imagina? Várias vezes eu acho que você não seguiu a sua intuição e você falou: Nossa, eu pensei nisso. Nossa, eu sabia. Nossa, eu estava sentindo que ia por aí e não ia dar certo. Ou então, caraca, segui minha intuição, que maravilhoso. Meu Deus do céu, gratidão que eu segui minha intuição, gratidão que eu escutei os sinais da vida, porque a energia de peixes, gente, quando eu falo energia de peixes, não é só para os piscianos, não, porque nós temos os 12 signos no mapa astral. É um círculo, né? E dependendo do local e da hora que você nasce, a gente vai e vê o seu ascendente. Seu ascendente pode ser qualquer um dos 12 signos. Peixes, Gêmeos, Aquário, Sagitário, inclusive o seu Sol pode estar na primeira casa, que é a casa do ascendente também. Você pode ser um sagitariano e ter o Sol em Sagitário. Muita gente não sabe o que é um Sol em Sagitário. Pâmela, o que é um Sol em Sagitário? Quando pergunta assim, qual que é seu signo? Sagitário. O Sol estava no signo de Sagitário quando você nasceu. O Sol fica mais ou menos um mês em cada signo. Então é por isso que todo mundo sabe. A época dos sagitarianos, dos geminianos, a Lua fica de 3 em 3 dias. Então a gente já tem que saber o horário para olhar a Lua, que fala das emoções, que é muito importante, que rege o signo de Câncer, onde está Júpiter, né? Então olha como tá maravilhoso para você fazer o seu mapa agora, fazer uma leitura com um astrólogo, né? Então, essa energia, ela tá em todos nós, que é a energia de peixes. Tem gente que tem o Sol em peixes, a Vênus em peixes, o Júpiter em peixes, como eu. Tem gente que só tem o Sol, tem gente que tem o Marte, tem gente que tem o Mercúrio, tem gente que tem o Saturno, né? Então, vale a pena a gente olhar e qual casa está. Porque nessa casa, por exemplo, a casa 10 que está a energia de peixes, e a casa 4 que está a energia de virgem, né? Então a gente analisa a casa 10 e a casa 4 e a gente tem a possibilidade maravilhosa de olhar para as crenças que a gente continua seguindo a nossa família e que a gente tem a oportunidade de dissolver isso com muito amor e carinho
e honrar nossa família de um outro jeito, inovando esse véu interminável, tanto da nossa ancestralidade quanto da nossa alma, porque aqui é só uma passagem, esse planeta Terra é só uma passagem, né? Então, a energia de peixes fala disso também, né? Dessa eternidade, dessa transcendência da nossa alma em relação aos ensinamentos que a gente adquire aqui no planeta Terra. E é esse pensamento mais amplo que a gente precisa de ter para a gente ter essa atitude desapegada em diversas coisas da vida, para não carregar mágoa, para os traumas não deixarem a gente frustrado e nós perdemos a oportunidade de viver, de amar, de curtir, de crescer, de transcender, de fazer algo inovador, de fazer aquela viagem para o outro lado do mundo, né? De ter coragem de ter um tempo sozinha para saber quem você é, de ter coragem para ter um tempo com alguém, para saber como que é você com uma outra pessoa, de aprender nos nossos relacionamentos. E muitas vezes, quando a gente sofre de amor, vou dar um exemplo, uma vez a gente fica traumatizado, com medo de várias coisas, com medo de fazer o outro sofrer, com medo de sofrer, com medo de várias coisas, né? E é um medo ilusório, que na verdade o que a gente precisa trabalhar é o desapego, é o amor próprio, o amor incondicional com nós mesmos, e aí a gente consegue começar a doar e a entregar esse amor incondicional de uma maneira que não a gente não peça o outro em troca de uma maneira tão aprisionada assim. E isso demanda muita conversa, muita sinceridade, muita troca, muita amizade. Urano em Gêmeos. Trocas sinceras de amizade que liberam você de ser quem você é em essência, e essência também fala de peixes, de ser quem você é se relacionando e podendo confiar no outro, né? Que de uma maneira que reverbere sempre a amizade e o entendimento. Mas é claro que a gente não pode confundir esse amor incondicional em aguentar e suportar relacionamentos tóxicos, invasivos e que até beira a tortura. Então, quando você tem um amor próprio, quando você tem um amor incondicional, de se cuidar, de se amar, de se colocar em primeiro lugar, de analisar, de esperar, de dar um tempo para responder aquela coisa, de fazer uma comida gostosa para você, de criar limites saudáveis, que está uma época maravilhosa de criar limites saudáveis com os nossos vícios. E vícios eu não só falo, que também é a da sombra de peixes, de drogas que saem da nossa consciência, mas também de coisas que deixam a gente no automático. Trabalhar 24 horas, sabe? Ter várias diversas de fuga, ficar numa solidão extrema, com medo do mundo, da vida, ver um tipo de notícia que faz você ficar com mais medo ainda. Isso é um determinado tipo de vício, né? Um vício de açúcar, um vício de uma comida que tem sempre gordura, de comer em restaurante o tempo inteiro, um vício de reclamar. Então, assim, tudo isso a gente tem uma oportunidade maravilhosa de analisar e conseguir transcender peixes, analisar a virgem, transcender peixes. Tudo isso que é nocivo para a gente, inclusive esses tipos de relacionamentos que são tóxicos, né? Que a gente não é obrigado a ficar aguentando, porque tem muito mais para viver, tem muito mais para fazer, tem muito mais para a gente experienciar, né? E existem certos tipos de prisões que a gente se permite ficar, também porque a gente existe traumas, porque existe crenças de família, que a gente fica ali repetindo, né? Às vezes num relacionamento tóxico, e que a gente fica, se a gente fica ali através de manipulações que arrebatam o nosso inconsciente e a gente permanece. Mas, graças a Deus, hoje em dia a gente tem muita informação, hoje em dia a gente tem vários recursos para para nos ajudar a escapar disso, tanto de
vários vícios de tudo isso que eu já falei. Então, é buscar ajuda, é buscar terapia. Tá um tempo maravilhoso da gente buscar terapia, terapias holísticas, terapias, psicanálise, psicólogo, astrologia, tarô, natureza. Tudo isso também que mexe com a raiz do problema. Não é tomar um remedinho e também ficar inconsciente, parar de pensar. Porque os remédios, que é a sombra de virgem, que você pode ficar hipocondríaco para tudo, um remedinho para dormir, um remedinho para acordar, um remedinho para se divertir, um remedinho para ficar tranquilo para trabalhar, o foco, isso é outro tipo de vício, não é só porque vende em farmácia que você não está ficando viciado, mas tá. Por exemplo, surge um problema de estômago. Por quê? O estômago rege câncer. Câncer rege a família, as emoções, as mágoas, os traumas. O que você está colocando para dentro que você não está digerindo. Então, você vai para um profissional, para um facilitador que consegue analisar com você isso e você consegue criar limites saudáveis em certas situações que podem estar deixando o seu estômago doente, né? Então, é você também abrir a cabeça, nós abrimos a cabeça para acharmos a raiz do problema antes que a doença se instale de uma maneira muito grave no nosso corpo, né? E que aí a gente vai ter que lutar mesmo para permanecer nesse mundo mais tempo, né? Então, vale a pena também prestar atenção. Não é só porque está nessa energia mais sutil, sensível, mas porém muito forte, que são as águas de peixes, né? Existe a maré baixa, que eu estou vendo aqui agora, mas depois ela sobe e do nada faz venta e as ondas começam a ficar maior e depois diminui de novo, né? Então, assim, não subestime a energia de peixe, não subestime o pisciano, que a gente vê muito as entrelinhas, os sinais. A gente pode não pegar de repente, mas depois a gente reformula uma equação que é até humanamente impossível, por conta dos mínimos detalhes que a gente consegue analisar e ver. E aí a gente consegue resolver um problema. É por isso que tem muita gente que tem energia de peixes e de escorpião também, que o escorpião chega na veia do problema, no que está podre e corta. Peixes sente, intui, vê os sinais. Antes disso tudo acontecer, antes da gente chegar na energia escorpiana para cortar, a energia pisciana já está entendendo que alguma coisa está acontecendo no ar. E a energia canceriana pode analisar o passado e também trabalhar para deduzir o que pode ser que está sendo carregado, uma bagagem pesada, que está fazendo a gente ficar doente, né? E aí, dei um monte de volta, vou parar aqui um pouquinho de falar para colocar. Já botei óleo umas 10 vezes, gente. Eu cozinho com óleo de coco. Deixa eu ver aqui. Olha, pegou. Eu coloquei uma torradinha para fazer uma torrada no final aqui. Não tem alho, mas eu vou colocar uma cebola. E aí, assim, além dessa energia de peixes muito forte, por quê? Por que está forte? Porque também vai acontecer os eclipses, né? Agora aconteceu um eclipse, se eu não me engano, foi no final de março, né? E aí vocês analisam o que estava acontecendo do meio para o final de março, começo de abril, que pode estar tendo uma resolução, um desenvolvimento, agora uma finalização. E agora vai acontecer outro eclipse, né? No dia 7 vai acontecer outro eclipse. Eu vou botar uma errata se eu tiver errada, mas é junto com a lua cheia, né? Vai acontecer um eclipse no grau 15, junto com a lua cheia de peixes, que é onde estão os eixos nodais da Terra. A eclíptica da Terra, ela faz assim nela mesma, né? E ela demora 18 meses para... Meu pé tá coçando.
ela demora 18 meses para andar as 12 constelações. Então, ela fica 18 meses em cada eixo, e agora ela está no eixo Peixes e Virgem. E os eclipses acontecem nesse eixo. O que significa esse eixo, Pamela? Todo mundo nasce com um eixo dos eixos sul e nodais no mapa. Eu, por exemplo, nasci em 1986. Ai, meu Deus, contei minha idade. Mas é isso, né? Carinha de 28. Mentira, tenho 39, tenho muito orgulho disso. Não mudaria minha idade por nada. Mas voltando aqui, quando em 1986 o eixo estava o norte em Touro e o sul em Escorpião. O que isso significa, Pamela? Isso significa que quando a gente analisa o eixo sul, a gente está falando, a gente pode analisar, o astrólogo analisa, né? Isso é védico, isso é indiano, isso é astrologia indiana, que ela conversa mais em relação aos karmas, né? Em coisas que a gente vem repetindo, que a gente fica nessa roda do samsara e até se desenvolve. Não estou falando, tudo a gente está em evolução, mas quando a gente torna consciente a nossa evolução, a gente evolui muito mais. Ai, Pamela, por que tem que evoluir? Cara, porque a sensação de pertencimento, de autoconhecimento, de amor próprio, de gratidão, de luz, de presença, de ajudar o próximo, de parar de ser paciente, virar médico, né? Tô falando num termo mais pejorativo, que não que a gente vai virar médico mesmo, a gente vai dar a mão para estender o próximo, né? Vamos virar esse jogo, né? Porque se a gente se trabalha, a gente usa a nossa energia de propósito que a gente está aqui em evolução para ajudar o outro a evoluir. É claro que quando tem uma abertura, quando outros que a gente sente que a gente pode, quando a gente sente que a gente está apto, quando a gente sente nem apto, quando a gente sente, quando a gente intui energia pisciana, né? Quando cai uma pessoa ali perguntando de alguma coisa, uma informação, está passando por uma dificuldade, você tem uma palavra para dar, entendeu? Você está em conexão com os anjos, com o universo, com as estrelas, e você consegue ser um instrumento e passar essa informação, entendeu? E aí você começa a estar usando esse tempo que você ficou trabalhando em você mesmo, né? Para o outro, que aí é a próxima energia de compartilhamento, que ao invés da gente entrar em grupo e competir, nós vamos apoiar, né? Olha que lindo, vou repetir. Ao invés da gente competir quando entrar em grupo, energia aquariana, que também é de Urano, nós vamos apoiar, que é a energia que está Urano, Gêmeos. A energia geminiana apoia, os irmãos se apoiam, né? A energia de irmandade é de se apoiar, é de pegar a mão do outro e saber que nós estamos todos conectados, porém somos diferentes, temos cada um a nossa essência. Se a gente ficar imitando um outro e achar que só porque o outro é diferente ele tem que ser excluído, você não está entendendo o que é ser humano, né? Tá errado. Desculpa, não gosto de falar essa palavra, mas nesse modelo eu tenho que ser radical, porque já passou da hora da gente achar que só porque aquela pessoa é diferente da gente, é de outro país, é de outra cor, faz um trabalho que não tem na instituição, ela tem que ser excluída, né? Então isso para mim é realmente errado. E aí eu vou voltar aqui, voltando a falar. Espera aí um pouquinho. Voltando a falar. Ah, eu tô com o microfone novo, gente, tô tão chique. Eu não vou editar esse vídeo, eu vou botar esse vídeo no YouTube pronto. Espero que vocês gostem. Entendeu? E aí, o eixo nodal sul, voltando a falar, lembra dos eixos que eu falei? O eixo nodal sul, que é um estudo védico indiano que fala dos karmas, a gente analisa esse sul, fala um pouco do que a gente fez nas nossas vidas passadas, que a gente já fez demais, que a gente já sabe de cor,
que a gente continua fazendo, que até deu muito aprendizado para a gente começar nessa vida, mas que a gente fica meio de saco cheio, tá no automático, já é acostumado, e pode ser diversas coisas. Por exemplo, o sul virginiano, você, tipo assim, às vezes na sua vida passada, você analisava tudo, tinha toque, as pessoas eram extremamente julgadoras, apontavam o dedo, falava do outro, criticava demais, não tinha um toque, uma sensibilidade, peixes, para dar um toque, uma crítica construtiva no outro. Era evasivo, era ignorante, estava muito nessa energia de que eu sou o melhor e todo mundo precisa aprender comigo, tinha dificuldade de delegar. Estou falando de uma sombra virginiana. Todos temos sombras e temos luz. O coração precisa disso, porque senão a gente não consegue criar limites saudáveis. Nós somos seres humanos, a gente tem essa carne aqui. A gente não é pura luz, isso não existe, né? Mas a gente pode colocar luz nas nossas sombras e tornar esse desenhado que somos nós mais suaves a cada dia e momento que passa. E aí esse é o sul de Virgem. O Peixes, ele fala desse amor incondicional, dessa energia mais amorosa, criativa, artística, fluida, intuitiva, que você faz uma coisa, eu cheguei aqui e falei, vou fazer um vídeo, eu ia sentar ali no sofá e falar pra caramba. Eu olhei para essa cozinha e falei, eu vou fazer uma comida aqui e vou falar de astrologia, porque eu preciso inovar, porque eu mesmo fico enjoada, sabe assim? De tanto energia mutável que eu tenho. Eu tenho ascendente em Gêmeos, eu tenho todos esses planetas que eu falei, Júpiter, Vênus e o Sol em Peixes, eu tenho 4 planetas em Sagitário, é tudo mutável. E aí você vai e nasce numa família que é formiguinha, que bate cartão, que vai para o escritório, e você fala assim, socorro, né? Só que você tem um propósito de mudar tudo, um propósito de viver a sua vida, de porque nós temos a nossa família, mas a gente também veio de uma linhagem que pode ter sido de outro planeta, que pode ter sido de outra civilização, que você precisa cumprir um outro propósito aqui, tá tudo bem. Por isso que é importante fazer o seu mapa astral. Por isso que é importante ter o seu autoconhecimento para você não durar anos se culpando, se julgando, se autodestruindo, né? Você imagina, eu tenho essa cicatriz aqui, um dia eu vou contar essa história, mas agora não. Mas foi por conta que eu estava indo fazer algo que combinava com a minha família. Só que eu estava muito. Eu entrei em parafuso, uma crise. E aí, emotivamente, aconteceu uma coisa que foi uma coisa repentina, foi rápida, mas que graças a Deus deu tudo certo. E um dia desse eu consegui concluir o pra quê. Não é por quê, porque por que reclamar, é não entender a situação, é o pra quê que aconteceu isso. Mas também eu virei astróloga, eu viajei muito, eu tive um autoconhecimento muito grande, eu, eu percebi o meu poder de reestruturação, de ressurreição, de ressignificar várias coisas da vida, né? Já não sei se isso vai dar certo aqui, mas estamos fazendo. Então, tudo que acontece com a gente desafiador e o nosso corpo sente, e nós tivemos mais uma oportunidade de estar aqui nessa terra, a gente precisa fazer isso valer, né? E aí que vem o propósito, e aí que vem a gente fazer custe, doa quem doer, o que a gente quer, o que a gente ama, o que a gente gosta. E no final, eu tenho certeza que a gente até vira exemplo, né? Porque tem muita gente ainda presa a várias amarras do nosso inconsciente, do que a gente, do que o outro vai achar, de como que você vai ser julgado, né? E aí, às vezes coisas acontecem para a gente liberar. Mas eu espero que com toda essa informação, nada de desafiador precisa acontecer, até porque não tem nenhum aspecto ruim desse céu maravilhoso, desse momento agora. Então a gente vai trabalhar esse eixo nodal sul em Virgem, que a Terra está trabalhando, o planeta Terra está trabalhando, para ir um pouco mais
para peixes e a gente chegar a um caminho do meio, porque os extremos também não é a solução, mas a gente às vezes precisa ir de um extremo para o outro para achar o caminho do meio, para achar a cura, que a cura, gente, é o caminho do meio, que é o equilíbrio, né? Então, esses 3 meses, o último vídeo, que eu aconselho ver o último vídeo, porque todas as informações, gente, elas são muito atemporais, não é porque foi a lua cheia no signo de peixe, de aquário, que só vai ser aquele tempo de 15 dias. Os eclipses, eles duram de 6 em 6 meses. Essas informações, elas são de astrológicas, mas elas são atemporais, porque é muita informação e muita conexão e muito autoconhecimento que eu só estou servindo de um instrumento para passar para vocês, mas são palavras que têm força, que têm significado, que têm poder, as palavras têm poder. E é por isso que eu amo trabalhar com as palavras, com a escrita, com, com os vídeos, né? E também com você falar sozinha, né? Falar, emitir palavras de poder para você mesmo, com você mesmo, no espelho, né? Que seja também num espaço seguro com alguém, com algum profissional, com algum amigo. Então, vamos usar as palavras, vamos ter consciência de usar as melhores palavras, né? Principalmente com a gente. E aí você vai ver que você se sustenta de você mesmo, você se alimenta com as suas próprias palavras. Como é que você está se alimentando, né? Porque antes da palavra sair aqui, ó, ela passa por tudo, né? Ó, meu corpo vibrando e falando. Então a gente tem que ter essa consciência. E então a gente está muito na época também de perdão, né? Porque às vezes o virgem, ele segura aquilo ali, ele fica muito chateado e fica com aquela mágoa, né? Porque é uma energia de terra. Só que ainda bem que tem essa energia pisciana oposta, que a gente precisa trabalhar o auto-perdão, o perdão de alguém que até já foi, de algum relacionamento passado, né? Então, assim, o perdão também está super em alta. Então, se você sentir de mandar uma mensagem para alguém, se você sentir de escrever uma coisa para você mesmo, se você sentir que você precisa se perdoar, sabe assim, de conversar sobre uma coisa que está encralacada na sua garganta, né? E aí você vai. Isso também é uma energia muito de terra que está sendo trabalhada por conta que precisa ser trabalhada, até porque tem muita energia de água e fogo no céu e tem pouca de terra. Então, os taurinos, os virginianos e os capricornianos precisam entrar nessa energia de emocional e atividade, movimento, de uma maneira consciente, para não entrar em parafuso, que são os que mais precisam de ajuda do outro, né? E aí, é óbvio que também existe, botar uma aguinha, porque eu já não gosto de colocar, mas ficar colocando óleo, 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 óleo. Então, existe uma energia muito sutil no ar. E o que eu aconselharia mais para vocês a ver, assim, os sinais, a vida, o planeta, que é um ecossistema, natureza, que é tudo vivo, ela dá sinais para a gente o tempo inteiro. É uma folha que cai, a gente pensa como que é um desapego, é tão natural a folha linda ali cair, as flores murcharem, o fruto cair, a gente comer, né? As árvores, elas têm um ensinamento maravilhoso para dar para a gente. A sincronicidade, o quando que você chega no lugar, como que você é recebido, a energia, né? Se chegou na maré baixa, o que isso quer dizer? Aí você pensa, você intui, você confabula, você respira, você agradece. Isso é muita energia pisciana. Então tá chamando muito para a gente fazer isso. Uma palavra, alguém que a gente encontra e fala exatamente o que a gente queria ouvir, o que a gente precisa,
né? Às vezes a gente está numa dúvida e aí acontece alguma circunstância que a gente fala, caraca, que bom que eu fiz aquilo, que bom que eu decidi por isso. Então é muito bom a gente ver os sinais das vidas, a sincronicidade, os nossos pedidos. Tá muito bom para tomar banho de erva, tomar banho de alecrim, tomar banho de rosa branca. Rosa branca é paz, é autoconhecimento, é amor próprio. Alecrim é alegria, é felicidade, né? Faz bem para o cabelo, então você pode jogar da cabeça para cima, né? Porque é uma energia leonina o alecrim, né? O alecrim é uma energia leonina e também de criança interior, muito bom para isso. Eu recomendo essas duas. Rosa branca, pode ser rosa vermelha também, se você quiser trabalhar no seu relacionamento, se você é casado, namorar, ter namorado, né? Então pode misturar uma rosa vermelha ali também, ou se você quer arrumar um namorado, né? Porque tá muito bom. A Vênus está no signo de Leão, então tá muito bom para namorar, tá muito bom para conhecer pessoas, tá muito bom para brincar, né? Para deixar tudo mais leve, para não já conhecer a pessoa e querer casar, ter 10 filhos, fazer um monte de coisa, deixar essas preocupações pro lado um pouco. A energia pisciana flui, por mais que também se apaixone fácil, ai meu Deus, e se apaixone, ame, mas também se apaixona por tudo, né, gente? É uma loucura. Estou aqui, meu Deus, sou apaixonada por esse lugar, por esse momento, pelas pessoas que vão chegar daqui a pouco, por essa vida. Paixão é bom demais, estar encantado é bom demais. Tem encantamento pelas coisas, você está encantando as pessoas, né? Dependendo da sua vibração, da sua empolgação, da sua energia, meu Deus, tá tudo bem, né? E aí a gente vai vivendo essa vida e quando acontecem coisas desafiadoras, porque acontecem mesmo, será que eu arrumo uma tampa? Nós estamos preparados para apoiar e a gente também está preparado para receber apoio, porque a gente não é de ferro não, né? Então tem uma energia aí leonina da vida, misturada com peixes às vezes, ou misturada com touro, misturada com aquário, que não que tem a dificuldade de receber ajuda, de receber uma mão, de receber um apoio, né? Então a gente precisa equilibrar esse dar e receber. A energia virginiana só dá, só quer trabalhar, fazer, servir, tá, 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 tá. A energia de peixes é uma energia mais feminina, de receber. Então vamos também equilibrar essa energia. Os eclipses, gente, eu acho que eu vou terminar de falar antes de eu terminar a comida. Os eclipses, eles falam também de coisas repentinas. Então, é como a energia de Urano, né? Coisas repentinas. Então, essa energia de Urano, do eclipse, ela acontece em coisas que tinham que acontecer, repentinas, surpresas, mudanças de caminho, coisas que você nem imagina acontecer, pode acontecer. Então, assim, esteja aberto, preparado e vibrando o mais alto que você puder, assim, né? Então, se você está numa energia de reclamação, pare. Se você está numa energia de julgadora, pare. E se você está vendo muita coisa que está te deixando com medo, também pare, né? Porque o medo, é claro que ele serve para uma proteção, mas quando tem esses medos da gente estar ligando o alerta o tempo inteiro, primeiro que pode ser um trauma, segundo que pode ser esse monte de informação que para mim é meio, né, não vale para nada, é só para deixar a gente inseguro e para o sistema abocanhar. E aí o amor sai por uma porta, né? Porque o medo e o poder e o controle entra por uma porta e o amor sai por outro. Eu escutei isso de acho que Ari, de alguém, depois eu coloco por extenso. Escutei isso de um terapeuta maravilhoso. E aí a gente precisa vibrar no amor, né? Primeiro de tudo no alto amor, no amor próprio. Que tanto eu como você, como todos também estamos aprendendo. Ele oscila. E quando a gente não está muito, meio jururu, com essa coisa de, né, meio assim para baixo, a gente precisa se recolher, se acolher, se amar, ficar mais introspecto, ficar quietinho e tá tudo bem. Isso não é depressão, você não está perdendo nada no mundo, pelo contrário, você está se abastecendo de você mesmo para você ir para o mundo mais completo. E o resto é
um acréscimo maravilhoso de Deus. E é aí que mora a liberdade, é aí que mora o verdadeiro divertimento e a alegria de viver e a presença de espírito, de corpo, de mente, de alma. Então, o mundo está com fome de amor, né? E a gente vibrar amor, mesmo distante de todo mundo, também vale. A gente agradecer, a gente ser grato, também vale, né? Eu até fiz uma colinha aqui, de tanto que eu ia falar, mas eu já falei tudo. Então, assim, gente, são várias perguntas, né? É seguro nesse momento agora falar sobre os meus sonhos, os meus desejos e analisar o meu passado? Com como eu vou fazer isso? Com quem? Qual ferramenta? Vou escrever, vou pintar, vou caminhar na praia, vou fazer uma consulta com alguém, né? Isso precisa ser analisado com carinho. Escutar realmente o coração. O que seu coração precisa? Meu coração precisou vir um dia antes para cá, ficar sozinha, ficar tranquila, para depois eu receber as pessoas nessa casa incrível, que depois também eu vou botar o link do Airbnb, que está aqui no sul da Bahia, na Praia do Espelho. Está muito lindo aqui. Esse conteúdo incrível que eu faço. Depois eu até vou botar uns videozinhos da praia. É muito lindo. E também fazia a pergunta, né? Aonde eu tô agora, no momento da minha vida? Que eu tenho que agradecer? Porque a gente fica muito procurando o que é felicidade. A felicidade parece uma coisa tão cristalizada, só que na verdade a felicidade é as coisas simples da vida, né? E aí que também é a luz de Virgem. Se você olhar nos mínimos detalhes, a gente tem cada segundo para agradecer, né? Você não sentir nada no corpo, meu Deus, isso já é para você ficar de joelho. Os seus entes queridos estão saudáveis, ou então você tem dinheiro no bolso, se alguma coisa acontecer, se você não tem, você já está procurando recursos e trabalho e mudança, né? Você já está mudando, você teve a atitude de mudar para uma coisa boa, é uma coisa ótima, né? Mudar de país, mudar de cidade, mudar de cabelo, sabe assim? Mudar o armário, vender todas as suas roupas. Eu já fiz isso umas 2 vezes. Vendi todas as minhas roupas e fui embora. Já vendi carro, comprei outro depois. Então, assim, a gente pode ser jogar tudo para cima mesmo e fazer algo que faça a gente voltar a viver sem precisar de tomar remédio, sem precisar de fazer ficar entrar numa depressão profunda, sabe? Dá para resolver. A gente precisa de fé, de amor e de gratidão. Então, gente, eu já falei tudo que eu tinha que falar, e eu tô meio que acabando aqui, que eu já tô tirando as peles do tomate, que eu tava querendo. Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer um ovo com tomate. E aí eu tô tirando a pele dele. Vou fazer um, um ovo com tomate e eu vou colocar nos shorts do YouTube, tá? Mas é isso, gente. Ó, espero que vocês passem uma ótima temporada de eclipse. No final do mês, lá pro dia 21, 22, vai ter outra lua nova no signo de Virgem, tá? Que a eclíptica da Terra mudou, já que muda com os eclipses, a gente vai ter 2 luas novas. Essa agora vai ser no grau 1 de Virgem e a próxima lua nova vai ser no grau 29 de Virgem. Então a energia de Virgem está sendo muito
explorada para a gente. Precisa de saber onde está Virgem e Peixe. A energia de Peixe está muito explorada. Precisa saber onde está Peixes no mapa. Se você é pisciano, então faça. Se você é canceriano, se você tem energia de água, se você tem signo mutável. Signo mutável, Virgem, Sagitário e Gêmeos. Energia, elemento água, Escorpião, Câncer e Peixes, tá? E é isso. Essa turma aí tá mais vibrando, mas todo mundo pega, tá? Então vamos aproveitar as coisas inusitadas, os insights, a sincronicidade, as coincidências, né? E o que a natureza está tentando nos passar para a gente resolver os puzzles, os quebra-cabeças das nossas vidas, para a gente seguir com mais fluidez, leveza, amor e carinho e gratidão, que é a palavra que nos conecta com a centelha divina que nós temos, que faz a conexão lá em cima e a gente consegue receber esse monte de informação maravilhosa para a gente viver as nossas vidas muito bem, feliz, em alto astral, e não importa o que aconteça, a gente vai conseguir passar por aquele desafio e a gente vai conseguir ter milhões de ensinamentos e muito mais gratidão. Um beijo no coração e namastê!